Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui no nosso culto solene presencial nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar também os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pela live nesse momento, live da Igreja Presbiteriana do Diamante. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos nas redes sociais. E quero agradecer aos irmãos pela ajuda, pela cooperação, pelo esforço de cada irmão em cooperar com a obra do Senhor durante esse tempo de pandemia, esse tempo em que a igreja teve que ficar de quarentena. Nós vimos a graça do Senhor sendo derramada sobre a igreja, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Eu acredito que o Senhor vai continuar nos ajudando, nos sustentando, nos abençoando, porque nós somos o corpo de Jesus, nós somos a igreja de Cristo e o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Rei. Vamos nessa hora, meus irmãos, nesse início de culto, fazer uma oração. Eu quero pedir nesse momento uma oração, vou pedir ao Lucas que esteja fazendo essa oração, para nós iniciarmos nosso culto solene nessa noite. Lucas, esteja orando em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem estado conosco, mais um dia que o Senhor tem nos dado a honra de poder estar aqui na tua casa, Pai, louvando o Senhor, glorificando o seu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos enche do seu Espírito, que o Senhor é conosco, que o Senhor sempre tem nos guiado por um caminho, Pai. Que o Senhor abençoe essa santa ceia, que o Senhor dá instrução para o nosso pastor, que tudo corra bem aqui, ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, cada um possa tomar uma coração certo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, e cuida de cada um de nós, ó Pai, que nós possamos aqui, como única finalidade, glorificar o Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando nessa live, Isaías 53, nós vamos ler dos versos 1 aos versos 12. Isaías 53, dos versos 1 ao verso 12, e nós vamos ler de forma responsiva. Aproveitar os irmãos aqui nessa noite em nome de Jesus. Isaías 53, o verso 1 ao 12, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor recaiu sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, o nome foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou ele, fazendo enfermar, quando derei a sua alma, com esta do pecado, terá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará as suas
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso terminarei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo, formando pelo amor a sua alma na morte. Foi comprado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra profética do profeta Isaías, se cumpre em Jesus Cristo. E essas pessoas que, por meio de Jesus Cristo, receberam intercessão, somos nós os eleitos. Nós, os eleitos, fomos alcançados por Jesus Cristo e por causa dessa graça e dessa bondade do Senhor sobre nossas vidas, por causa da sua escolha, nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltar o seu amor sobre nossas vidas. Eu convido os irmãos a exaltar e bendizer o Senhor nessa noite. Para isso, convido os irmãos a abrirem seus hinários no hino 270, para que nós possamos exaltar e bendizer ao nosso Deus, que intercede por nós, que nos alcançou, que nos chamou, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Hino 270, desafio. Nessa noite, adorando o seu santo nome. Vamos fazer mais uma oração. Eu convido para fazer essa oração a nossa irmã Lília. Que esteja orando ao Senhor e exaltando o seu santo nome, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai,
Pai, está compartilhando aqui com os irmãos, meu Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor está dando, Senhor, o nosso privilégio, Pai, as pessoas que puderam estar aqui, ó Pai, Obrigado, para te Senhor. adorar e te libertar, meu Deus. Ó Pai de amor, abençoa, Senhor, as demais partes desse culto. Meu Senhor, Deus, possa estar, Deus, misericórdia. nos colocando sobre os nossos pensamentos, somente na Nossa, Ti, ó Deus. Deus. Eu entrego, Senhor, as vidas de cada um que está aqui em Tuas Meu mãos. Deus. O Senhor vai estar nos Meu livrando, nos protegendo, nos livrando de todo perigo, de todo mal, Pai. Obrigado por tudo que você tem feito até o presente momento. E obrigado, Pai, por estar aqui, ó, Pai, para te adorar, Senhor, nos Espírito de verdade. Obrigado. Eu entrego nossos vidas em Tuas mãos, perdão os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías mais uma vez. Vamos ler capítulo 55. Isaías 55. Vamos ler apenas o verso 7. Isaías 55, verso 7. Vamos fazer todos essa leitura. Isaías 55, verso 7. Vamos lá? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, vamos agora para o momento de oração, de confissão de pecados. É o momento de você falar com o Senhor, de você reconhecer que durante a semana talvez você foi falho com o Senhor e que você nesse momento precisa de uma reconciliação, precisa que o Senhor te ajude, dê forças para continuar caminhando. Sabemos que a nossa lida nesse mundo não é fácil, são muitos os desafios, mas eis o momento oportuno para você orar, confessar o seu pecado e pedir a Ele ajuda para te orientar, dar forças na caminhada. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, vamos confessar nossos pecados e depois de um minuto de oração, peço que a Luciane seja quebrando o silêncio, fazendo oração audível de confissão de pecados. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, graças te damos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Deus, por esse privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor. O Senhor, meu Pai, fez o sacrifício de dar o teu único filho, ó Deus. O Senhor concedeu ele a morte de cruz e em troca, Deus, nós temos a salvação pelo dom da graça. Sabemos, ó Deus, que como pais, quão difícil deve ter sido para o Senhor ter feito esse sacrifício dando teu único filho por nós. Verdade, meu Deus. A tua palavra diz que em pecado a gente nasceu no ventre da nossa mãe. Então Verdade, a nossa meu Pai. natureza ela é naturalmente má. É Nós verdade. somos maus. Mas o Senhor, pela tua graça, nos deu a oportunidade que, mediante a promessa, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Obrigado, Pai, por Então esse nós te maravilhoso agradecemos por essa bênção, por esse Obrigado. presente. Obrigada, Senhor. Obrigado. Podemos ser chamados teus filhos. Obrigado. Obrigada, Senhor, por termos os nossos corações voltados para o Senhor. Oh, Sabemos que para o mundo isso é uma loucura, mas nós estamos aqui reunidos, nós somos os loucos, nós te agradecemos verdade, por esse meu Deus. presente. Nós te obrigado. louvamos, ó Pai, porque o teu amor ele é inefável. Verdade. Ele não tem medida. O Senhor Verdade. cuida de nós em todo momento. Seja no levantar, no ato simples de respirar, que às vezes a gente nem sequer lembra que a gente respira. A gente só pensa nisso, Senhor. A gente só lembra disso quando a gente pensa na respiração. Então, Senhor, são os mínimos detalhes que o Senhor cuida de nós. E nós, por isso, nós te damos graças. Verdade, meu Deus. Perdoe-nos, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos Tem misericórdia de covardes, nós, meu Pai. mas
pedimos que a tua misericórdia esteja conosco, que o Senhor possa nos capacitar a sermos santos como o Senhor é santo. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Ser como o restante desse culto, e tudo que seja feito aqui, ó Pai, seja feito para a tua honra e para a tua glória. Verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir nossos hinários no hino 58. E nesse momento, você terá a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas ao gasofilácio. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa hora, Senhor, que está nos Deus. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por oferta que foi trazida ao teu altar, Deus. Que seja para ele agradecimento da tua obra nesse local, Senhor. Seja por todos nós, nos abençoa. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, meus queridos, nós vamos ter a oportunidade de estar adorando ainda mais ao nosso Deus. Nós vamos estar acompanhando o grupo de louvor que vai estar nos conduzindo com alguns hinos nesse momento. A equipe de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos na casa do Senhor para adorar e bendizer o santo nome dele, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso amigo. E sem esse amigo leal e fiel nosso, nós não seríamos nada. Jesus.
sabemos que nos momentos de tempestade é somente o Senhor quem nos protege.
sede do Senhor. Nós estamos firmados nesse Deus e por isso nós ansiamos por Ele em todos os momentos das nossas vidas. Cuidar
Jesus morreu na cruz, se entregou no nosso lugar para que nós pudéssemos estar aqui. Nesse momento vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 10 ao verso 13. Os irmãos que estão na live, estão nos acompanhando em sua casa. Hebreus capítulo 2, do verso 10 ao 13. Texto da palavra do Senhor que diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que me deu. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso na Tua casa, em que estamos, ó Deus, orando ao Senhor, entoando hinos ao Senhor. E agora, ó Pai, podemos meditar na Tua palavra. E, ó Deus, a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e venha nos instruir, nos fortalecer, que nós possamos, ó Deus, sair daqui melhor do que entramos, ó Deus, porque tivemos um encontro real com o Senhor. Que isso seja verdadeiro na vida de muitos, ó Deus, na vida daqueles que estão procurando, ó Pai, encontrar paz, encontrar socorro para as suas vidas, para suas lutas. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, nos dando a iluminação por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos Tua graça e Tua bênção sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Khaled Sheikh Mohammed. Quem é esse homem? Khaled Sheikh Mohammed. Khaled Sheikh Mohammed é o homem que organizou a destruição das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Depois que a polícia americana e o FBI foi fazer investigação, chegaram a esse homem como sendo cabeça, o mentor daquela tragédia, daquela carnificina, vamos dizer assim, que aconteceu em Nova York, no dia 11 de setembro. E quando a polícia prendeu esse homem, levou esse homem para julgamento, já que a população americana estava em alvoroço, pedindo a prisão imediata dos responsáveis pela destruição das Torres Gêmeas e pela morte de quase 3.000 pessoas no dia 11 de setembro. E quando levaram esse homem para o júri, o clamor nas ruas era: não prenda, mas mate. Não ponha na cadeia, não jogue numa cela, mas mate esse homem. Esse homem cruel, esse homem terrível. E aí o juiz, diante de Khaled Sheikh Mohammed, diz a ele assim: você tem ouvido o clamor da população, das pessoas, eles estão pedindo sua morte. E aí esse homem disse: pode me matar, porque para nós muçulmanos a morte é uma glória. Quando nós morremos, nós recebemos prêmio, nós recebemos glorificação. E o juiz ficou espantado com isso, com a cara de pau, né, vamos dizer assim, de um assassino, dizer que estava apto para morrer por conta da sua religião. Aqui, meus irmãos, um contraste, porque nós estamos vendo esse homem chamado Khaled Sheikh Mohammed sendo levantado no meio da população americana
como responsável pela morte de 3.000 pessoas, e ali o povo começa a clamar pela morte dele, porque realmente ele é responsável por aquela carnificina, por aquele ato de terrorismo ali nos Estados Unidos. Realmente ele foi responsabilizado e realmente ele merece a morte, ou merecia a morte. O clamor das pessoas ali das ruas nos Estados Unidos era: mate esse homem que matou quase 3.000 pessoas. E é justo, meus irmãos, vir a justiça e declarar morte por aquele que matou várias pessoas, por aquele que é mau, por aquele que é frio, que é um terrorista como esse homem. Agora, vamos fazer um contraste aqui. E quando alguém que é bom, quando alguém que tem o coração voltado para ajudar, quando alguém que gosta de fazer o bem para as pessoas, recebe do povo o clamor de morte. E quando alguém que não fez mal a ninguém, que viveu a sua vida na terra para fazer o bem, recebe da população nas ruas os gritos de matem-no. Que contraste é esse, meus irmãos? Será que é justo? Será que é justo a pessoa que sempre fez o bem, que sempre ajudou o próximo, que sempre se preocupou com o próximo, receber o juízo de morte, ser julgado para a morte? Será que se você conhecer alguém próximo de você, e essa pessoa estiver numa doença terminal, no estado terminal, e essa pessoa chegar a morrer, e essa pessoa ser próxima de você, você diria assim: foi justo ele ter morrido, ele deveria ter morrido mesmo. Será que você diria isso? Talvez não, meus irmãos. E aqui está um contraste bem interessante para nós. Porque enquanto esse Mohamed merecia a morte porque realmente ele praticou o mal, nós estamos diante de um texto que nos mostra a vida de alguém que não praticou mal contra ninguém, que não desejou mal a ninguém, que não deslizou 1 milímetro para fazer o mal a alguém, ou alguém achar alguma acusação contra ele, ou algum deslize, algum pecado contra essa pessoa. Que aqui no texto, o autor aos Hebreus está mostrando que é o Senhor Jesus. E aqui o contraste aqui, meus irmãos, aliás, o contexto é uma carta escrita para uma igreja que estava abandonando Jesus Cristo e os preceitos de Jesus para voltar ao judaísmo. E estavam adorando mais a Moisés e achando mais valor em Moisés do que em Jesus. Essa igreja aqui estava achando mais proximidade com Moisés do que com Jesus. E estava achando Moisés mais justo, mais íntegro, mais merecedor de adoração do que Jesus. Aliás, essa igreja é uma igreja bem desconfiada. E por causa disso, essa igreja estava abrindo portas para a entrada do judaísmo, da lei, dentro do seu rol. Aí o que acontece, meus irmãos? O escritor aos Hebreus envia uma carta para essa igreja e diz: vocês precisam entender o valor de Jesus Cristo, mesmo vocês não sabendo a profundidade do que foi o sacrifício de Jesus por vocês, mas vocês precisam aprender a valorizar e a entender o quão precioso é esse Jesus para você, o quanto ele sofreu por vocês. E aqui, meus irmãos, esse texto que nós lemos, do capítulo 2 de Hebreus, do verso 10 ao 13, nós vamos ficar apenas com o verso 10. Eu vou trazer para os irmãos aqui algumas explicações do escritor aos Hebreus, que ele vai mostrar nessa carta por que é que Jesus Cristo, nosso Salvador, teve que morrer. Por que alguém justo, por que alguém sem pecado, por que alguém que não fez mal para ninguém precisou morrer no nosso lugar? Precisou ir para a cruz no nosso lugar.
precisou passar por tudo aquilo que ele passou no nosso lugar, que era algo que a igreja dos Hebreus não compreendiam, e é algo que muitos aí fora não compreendem, meus irmãos. Por isso não recebem Jesus como seu Salvador, por isso não aceitam Jesus nas suas vidas, porque não entendem, porque um homem que só fez o bem morreu numa cruz. Aliás, isso é um dos preceitos do liberalismo do começo do século XIX, que questionou várias coisas relacionadas à Bíblia, relacionadas a Cristo, duvidando do que a Bíblia falava sobre Jesus. Esse mesmo preceito está nos nossos dias. Pessoas aí fora, pessoas entendidas, estão dizendo: para que serve esse Jesus? Que conversa é essa de um homem bom morrer na cruz? Mas aqui a carta aos Hebreus vai nos ensinar nessa noite, meus irmãos, vai nos mostrar por que é que Jesus precisou morrer na cruz por nós. Já que essa noite é a noite de celebração da Santa Ceia, eu gostaria de conscientizar os irmãos sobre alguns porquês Jesus teve que morrer na cruz. Primeiro, porque era necessário que Jesus morresse. Aliás, o tema da nossa mensagem é: era necessário que Jesus morresse. Era necessário que Jesus morresse. Essa é a resposta para os hebreus, essa é a resposta para nós também nessa noite. Por que era necessário que Jesus morresse? Primeiro, para cumprir o decreto eterno de Deus. Veja aí no verso 10, primeira parte, nós vamos ficar apenas no verso 10. O verso 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, porque convinha. Por que Jesus teve que morrer? Porque convinha, porque ele foi aquele que recebeu de Deus uma outorga, que era cumprir todos os decretos de Deus relacionados à vida dele, Cristo. E Cristo foi para a cruz cumprir os decretos de Deus. Cristo foi para a cruz cumprir aquilo que Deus destinou para Jesus. Cristo foi para a cruz obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Por isso que quando ele diz que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ou seja, Deus decreta que Cristo vai para a cruz. E agora, meus queridos, todas as coisas do universo circulam ao redor desse Cristo que vai para a cruz. Todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. Aliás, é o que o autor aos Hebreus fala no verso 9 do capítulo 2. Ele diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoados por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Era necessário que Jesus, meus irmãos, fosse para a cruz, porque foi decretado por Deus que ele fosse para a cruz, porque convinha. E aqui, meus irmãos, Deus está mostrando para nós, através desse texto, que todas as coisas estavam debaixo dos pés desse Jesus que nós servimos. Todas as coisas. Deus governa a sua criação. Deus governa cada ato na criação. E cada ato da criação precisa se dobrar a Jesus Cristo, se render a Jesus Cristo. Porque a Jesus Cristo foi confiado todas as coisas que existem na criação, meus irmãos. Tudo que existe. Por isso, aqui nós podemos entender que Deus está trabalhando, ou estava trabalhando por meio de Jesus, para que nós fôssemos alcançados. Deus estava trabalhando por meio de Jesus, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, para que tudo aquilo que foi decretado para Jesus fosse cumprido por Jesus. E é interessante, meus irmãos, João capítulo 5, o verso 16 e 17 diz assim: e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus estava dizendo para os judeus que estavam preocupados com o sábado, dizendo: o sábado que vocês guardam, meu pai está trabalhando.
Ele não está parado, o Pai não está ocioso no sábado como vocês, Ele está trabalhando, guardando a criação. Eu também estou trabalhando. Por quê? Porque Jesus sabia que Ele não podia parar, Ele estava ali para ir para a cruz, para nos resgatar, para alcançar os eleitos, para fazer tudo aquilo que o Senhor decretou para Ele. Efésios capítulo 1, verso 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, ou seja, em Cristo, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, fazendo todas as coisas por meio de Cristo, segundo a sua vontade, e Cristo se submetendo, e Cristo obedecendo. Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo foi como cordeirinho para o matadouro, meus irmãos, obediente a Deus em tudo, mesmo diante das piores coisas que ele ia passar, mas ele estava ali, obediente a Deus, porque todas as coisas que Jesus fez por nós, meus irmãos, foi decretado por Deus. Então, por que Jesus tinha que morrer? Para cumprir o decreto eterno de Deus. Não tinha jeito. Ele tinha que fazer a vontade de Deus. Ele não escapou da vontade de Deus, meus irmãos. Porque era necessário que Jesus morresse? Segundo, para levar muitos filhos para a glória. Veja a continuação do verso 10, que diz assim: conduzindo muitos filhos à glória. Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu pelos eleitos. Não foi pelo mundo todo que Jesus morreu, nós sabemos bem disso. Jesus foi para a cruz, meus irmãos, para um grupo fechado de pessoas, para uma quantidade fechada, não para o mundo todo, como muitos pregam aí fora, e acreditam que Jesus morreu pelo mundo. Não, Jesus não morreu pelo mundo, meu querido. Jesus morreu pelos eleitos. E mesmo nós presos na nossa letargia, na nossa ociosidade, resultado do pecado, Cristo morre na cruz quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo morreu quando nós nem tínhamos ideia do que era o sacrifício de Jesus, quando nem passava na nossa cabeça o que era Jesus, quem era Jesus. Jesus morreu quando nós nem conhecíamos Ele. Jesus morreu por estranhos, vamos dizer assim, entre aspas. Pessoas que muitas vezes do mundo não queriam saber de Jesus, mas eram eleitos. Pessoas que estavam afastadas da igreja, estavam vivendo sua vida da forma que bem entendessem, mas eram eleitos. E Jesus morre na cruz por esses eleitos, que tinham um nome, ou que têm um nome, escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Por que Jesus teve que morrer? Porque a sua morte garantiu, meus irmãos, os eleitos, para os eleitos entrada na eternidade. Porque a morte de Jesus garantiu para os eleitos acesso direto ao Pai. Agora nós temos a certeza da salvação, e quem é eleito tem certeza da salvação. Quem é eleito não só tem certeza da salvação, quem é eleito tem acesso direto ao Pai. Você pode, meu irmão, pôr o joelho no chão aqui agora e orar ao Pai, e a sua oração vai direto ao Pai. Não precisa de intercessor, não precisa de ninguém estar entre você e Deus, a não ser Jesus. Mas não precisa de santo, não precisa de outras coisas, só precisa você orar, confiar, ter fé, que a sua oração chega a Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz, para abrir espaço para os eleitos, para abrir portas para os eleitos. Fomos resgatados, meus irmãos, comprados pelo sangue de Cristo, para que Jesus nos conduzisse para a glória. E é isso que está acontecendo cada passo que nós damos na nossa vida. Nós estamos indo, meus irmãos, cada dia para a glória. Cada dia da nossa vida nos aproxima mais do encontro com o Senhor Jesus, seja naquele grande dia, que pode ser a qualquer momento, ou seja na morte. A morte para o cristão é uma ponte que liga ele ao seu Senhor, e um cristão, quando morre, ele encontra com o seu Senhor. Jesus morre na cruz, meu querido, para levar muitos para a glória. Por isso que é muitos, não todos. Muitos. Quem são esses muitos?
aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque era necessário que Jesus morresse para ser a perfeição que aperfeiçoa. Veja a continuidade do texto do verso 10 do capítulo 2. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. O texto diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Meus queridos, Cristo passou por uma prova que o levou em algum momento a ter perfeição, buscar perfeição. E eu quero explicar isso aqui para os irmãos. Porque Jesus era perfeito. Jesus sempre foi perfeito desde a eternidade. Mas o texto diz que Jesus passou por sofrimento para ele ser aperfeiçoado. Que tipo de aperfeiçoamento é esse que Jesus passou se ele já era perfeito? Era o aperfeiçoamento de Jesus como homem, fazendo Jesus passar por todos os sofrimentos possíveis que você e eu iríamos passar. Jesus, ele foi aperfeiçoado no sofrimento, ou seja, todo o sofrimento que nós temos, toda a luta que nós temos, toda a dificuldade que nós passamos, ou que vamos passar, Jesus passou primeiro. Jesus enfrentou todas as lutas, todas as dificuldades, todas as incógnitas, todas as dúvidas, todas as friezas espirituais, todos os momentos de tristeza, todos os momentos de luto. Jesus enfrentou tudo isso primeiro, antes de nós, para que quando nós tivéssemos esses momentos da nossa vida, Ele soubesse como agir na nossa vida, Ele entendesse. Jesus foi atrás do remédio primeiro, para depois nos ajudar, nos dando o remédio para nossos problemas. Essa é a ideia. Jesus sofreu primeiro, para que quando você precisasse dele, ele já soubesse o que fazer diante do sofrimento que você está passando. Então não importa, meus irmãos, qual seja a luta, qual seja a dificuldade que o eleito vai passar, Cristo passou antes, Cristo enfrentou antes, Cristo lutou primeiro, e Ele sabe muito bem como confortar aquele que está sofrendo. Ele sabe como abrir portas para aquele que está com as portas fechadas. Ele sabe como trazer esperança para aquele que está sem esperança. Ele sabe, Ele já está até preparado, meus irmãos, para enxugar as lágrimas daquele que ainda vai chorar. Ele foi primeiro no sofrimento, para depois nos alcançar. Cristo se adiantou em nossos sofrimentos, para depois nos apresentar o alívio. É por isso que quando estamos em lutas e dificuldades, nós oramos ao Senhor, e daqui a pouco nós sentimos paz, tranquilidade. Por quê? Porque estamos sofrendo algo que Jesus sofreu já. Quando estamos passando por um momento, não importa qual, meus irmãos, aqui o texto não define qual o tipo de sofrimento. Então está dizendo que qualquer sofrimento que você estiver passando, Jesus enfrentou primeiro. E quando nós oramos e dizemos, Senhor, me ajuda, esse momento está difícil, essa luta está difícil, Jesus, Ele está dizendo, meus irmãos, eu conheço muito bem esse sofrimento seu aí, porque eu passei por isso. Eu sei como aliviar esse sofrimento, porque eu passei por isso. Eu sei como dar saída para você nessa luta, porque eu passei por isso. Imagina alguém, meus irmãos, que tem a resposta imediata para todas as nossas lutas. É Jesus. Por isso que foi necessário que Jesus morresse, para ser o primeiro a enfrentar as dificuldades e ser aquele que aperfeiçoa, aquele que é a perfeição que aperfeiçoa, é o Senhor Jesus. Porque era necessário que Jesus morresse, meus irmãos. Quarto e último ponto, para ser o primeiro em tudo na vida dos eleitos. Finalzinho do texto, verso 10, diz assim: o autor da salvação deles. Em outras palavras, meus irmãos, o autor da salvação quer dizer o pioneiro da salvação, o primeiro, o que abriu o caminho.
O texto, a palavra no grego também significa o capitão, ou seja, aquele que vai à frente da batalha, na frente do exército, dizendo: pode vir, vem, me sigam, vai dar certo, vamos, não desanimem, vamos, eu estou na frente de vocês, vamos. Essa é a ideia, de um capitão na frente de um exército, chamando o seu exército para caminhar junto com ele, e receber dele as orientações. Por isso que Jesus é dito aqui sendo o primeiro em tudo na vida dos eleitos. Para quê? Para deixar os passos na caminhada para nós seguirmos. Jesus passou primeiro no caminho para que nós víssemos os passos dele e soubéssemos para onde ir. Jesus deu a direção, ou deixou a direção para os eleitos. Jesus não quer que a igreja fique confusa. Jesus não quer que a igreja fique perdida, sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir. Por isso Jesus veio primeiro, fez primeiro na vida dos eleitos, para deixar para os eleitos o caminho já marcado para a salvação. Tem um teólogo inglês chamado John Owen, que ele disse assim: Jesus foi o primeiro de 3 maneiras: na obediência, no sofrimento e na chegada à glória. Jesus obedeceu primeiro para que os eleitos obedecessem depois. Jesus sofreu primeiro para que os eleitos sofressem depois, mas sabendo que em todo sofrimento Jesus tem a saída, tem a restauração, tem o cuidado, tem o zelo para os seus eleitos. E Jesus foi o primeiro também na chegada na glória. O nosso Senhor abriu, meus irmãos, as portas para a chegada na glória. Foi Ele que cumpriu tudo aquilo que Deus determinou para que Ele cumprisse. Esse é o nosso primeiro ponto. Por que Jesus morreu? Para cumprir os decretos de Deus. Uma vez Jesus cumprindo todos os decretos, agora Ele está lá na eternidade junto com o Pai. Fazendo o que, meus irmãos? Intercedendo por nós. E ao mesmo tempo, aguardando o momento em que o Senhor Deus vai dizer: eis a hora, vai lá buscar a noiva, vai lá buscar a igreja. Ele foi primeiro, para que depois encontre com a igreja, para que depois ele esteja junto com a igreja. Ele foi primeiro para a glória, para depois encontrar com a igreja. Meus irmãos, Ele foi primeiro para a glória, para abrir as portas e garantir que a igreja, a sua noiva, estará com Ele para sempre na eternidade. Ele abriu as portas, Ele tirou todas as barreiras, todas as dificuldades que haviam para a igreja chegar à eternidade. E agora a igreja tem acesso livre por causa de Jesus para chegar até a eternidade. Então, meus irmãos, por que era necessário que Jesus morresse? Porque a morte de Jesus era o único pagamento aceitável por Deus. Era a única forma que Deus aceitava como pagamento dos nossos pecados. Por isso João Calvino vai dizer nas Institutas: esta é a troca maravilhosa, que em sua benevolência incomensurável Ele fez conosco, que tornando-se filho do homem conosco, nos fez filho de Deus com Ele, que por sua descida à terra, Ele preparou uma subida ao céu para nós, que ao assumir nossa mortalidade, Ele conferiu sua imortalidade sobre nós, que aceitando nossa fraqueza, Ele nos fortaleceu com o seu poder, que recebendo nossa pobreza para si mesmo, Ele transferiu sua riqueza para nós, que tomando sobre si o peso da nossa iniquidade, que nos oprimia, Ele nos revestiu da sua justiça. Por que Cristo tinha que morrer, meus irmãos? Para que nós pudéssemos confiar nele, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, para que nós pudéssemos encontrar alívio e descanso para nossas almas. Aí eu pergunto para você nessa noite, meu querido: você tem vivido essa experiência de estar aos pés desse Deus que morreu por você e tem encontrado paz, tem encontrado tranquilidade, alívio para o sofrimento?
Você reconhece que Jesus Cristo morreu no seu lugar? Você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador? Por que Jesus Cristo morreu? Para cumprir a vontade de Deus, para conduzir os eleitos que somos nós, para ser a perfeição que aperfeiçoa e para ser o primeiro em tudo nas nossas vidas, abrindo o caminho para a glória. Essa é a bênção que nós encontramos, meus irmãos, em Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus está explicando para essa igreja aqui. Cristo morreu para que nós pudéssemos encontrar acesso direto para o Pai. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora, meus queridos, passar para a celebração da Santa Ceia. E eu convido o presbítero Adenilson e o presbítero Valtair para nos auxiliar nesse momento tão sublime.